O disquite era, sem certeza, dá uma chance pra ele só é assim quando ele bebe, sabe? Acho que era uma parada meio assim. Mas isso aí, sei lá, né? Antigamente era muito um tabu, né? Muito, Sim, meu Deus do céu. separado. E a mulher desquitada virava o demônio, Exato, né? foi largada. É. Foi largada. Virava, e ela passava a viver à margem de todo mundo mesmo, Enquanto né? que o cara, né, desquitou... Saía bonitão, Ô, né? filho da puta. É assim, essa sociedade, né? Foda. Então, o tema de hoje é divórcio. Papá. Não é divórcio não. É, Mas, o tema de hoje era, olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Esqueci de tudo dar bem, oi. beleza? Bom que vocês voltaram, espero que tenham voltado. Estão gostando? Como é que tá? Manda sua sugestão aí. Parem com o programa. É a sugestão que mais aparecerá. E caso você esteja ouvindo isso no Spotify, olá, boa noite, tudo bom? Porque a ideia também é a gente colocar isso aqui Sim, também em plataformas de áudio. Né? Sim. Spotify é o único que eu conheço. Deezer. Deezer Deezer é legal. Deezer tem podcast no Deezer? Cara, acredito que sim, eu não acesso, mas eu sei que ele existe. Eu também não uso Deezer. Ih, cada um Mas com o vamos seu. lá, hoje a gente vai falar então de skit, divórcio. De divórcio, de famílias na configuração de separação. Sim. É isso, né? Como isso afeta, né? Ou como a gente fala, separou das pais separados, filhos continuam. A gente não Exatamente. Que é o que a gente falou em outro episódio, não me lembro episódios qual. atrás. Meu Deus do céu. separou. 2 anos atrás. Não é porque separou, não é porque você se separou da sua esposa, meu querido pai, que a sua função, as suas obrigações, tudo que você tem que ser enquanto pai, acabou, mano. Não acabou, não. Não Responsabilidade, acabou, inclusive não. afetiva também, né? que a gente Não fala. acabou, não. Inclusive, o apoio à sua ex-esposa. Isso também tem que continuar, porque isso reflete no seu filho, na sua filha. Exato, Certo, meu querido? exato. Então, para falar mais disso, eu acho que você vai ser a pessoa nessa Hoje eu vou falar história. pra caralho. Porque você viveu isso aí. O Alonso, ele tá com a Vanessa já há 6 anos casados já. 6 anos casado. 6 anos? Desde 2019. Não, casado é um pouco menos. Mas desde 2019. Estamos há 6 anos morando juntos já. Sim, mas a história começou antes, Sim. né? Vocês começaram 2011. se conheceram, namoraram e tal, e ela engravidou do Zito, certo? E aí, Vamos. num dado momento, um ano depois, menos que isso, Um pouquinho, um ano e pouquinho. A gente acabou separando. um ano e pouquinho ele se separou, inclusive foi morar em Curitiba, né? Saiu Pior, aqui de fui São morar Paulo. mais longe, fui morar em Franco da Rocha antes. Mais longe ainda, Mais meu longe Deus do de céu. Curitiba. Ô, lugar longe. Né? Então você viveu isso aí. Sim. E aí, como que foi? E foi foda assim. Foi foda, mas foi um bom aprendizado. Papá. Dá Papá. um passo pra trás, Tá. né? Da onde veio a ideia desse tema? Né? Além das nossas conversas, obviamente, eu tenho um caso na família. Né? Na verdade, na família tem vários casos. Minha tia fala que nossa família, se cercar, vira um hospício. Se cobrir, vira um circo. Né? Então é esse nível de família. Mas eu gosto da família. Beijo, família BZ. Eu tenho um tio, meio irmão da minha mãe, não tenho muito contato com ele, mas eu sei dessa história. Que é o quê? Casado, né? Casado com acho que 3 filhos, assim, ou mais, porque minha família gosta de fazer filho. E É daí, uma família de filhos, uma né? família de filhos, assim, muito, muito boa, assim, muito ativa a família. E daí o que acontece? Separou, o casal separou e tal. E a filha mais nova, né, tem essa parada, né? Às vezes a filha se apega muito ao pai, né? A referência paterna masculina é muito grande, principalmente pra filha. E daí ela era muito, muito, muito próxima dele, muito apegada a ele, sabe? Tipo, sabe aquele amor bonito, assim? Não que os outros filhos não o amassem, mas a relação que eles tinham era muito, assim, muito, muito bonita. E daí separou. Separou e, tipo, o cara simplesmente cagou. Sumiu, Mas assim. assim, cagou de um nível, assim, ele, se eu não me engano, ele morava, tipo, na rua de trás, mano, tipo, não era, morava longe, assim. E a minha mãe conta da menina, tipo, você vê qual é o nível da parada, da filha na noite, ouvir os passos do pai, sabe? Tipo, ela ouve a pessoa na rua andando e fala assim, é meu Olha pai, só. é meu pai, e meu pai não tá vindo me ver. Então, assim, imagina o impacto que causa Sim. nessa criança. Mas antes ele era até que um. Nossa, Era. de lá, minha filhazinha. Então, assim, abandonou a criança. Não é que eles não tinham uma relação, assim. Quando ele separou da mulher, ele abandonou a filha. Né? Abandonou emocionalmente também. Porque não é só fisicamente sumir, ir embora, comprar cigarro, Sim. né? Mas é, tipo, de você saber que tinha uma pessoinha que te amava. E pra uma criança não é
Ah, tá, entendi. Meu pai e minha mãe se separaram. Não entendeu, porque dependendo da idade não entende nada, né? E era sarcasmo. Ah, entendi. Não peguei, desculpa. Eu sou tiozão, desculpa. Mas ainda vi. Então, tipo, sarcasticamente falando, não é tipo a criança falar, ah, tá, entendi, papai e mamãe se separaram, né? Papai e mamãe não se dão bem, então ele não vai mais ficar perto de mim, mas não é por culpa minha. É porque adultos são babacas. Não, pelo contrário, a criança acha que a culpa é dela. Sim, pega pra ela, né? Meu pai e minha mãe se separaram, o que eu fiz pro meu pai e minha mãe se separar? O que eu posso fazer pro meu pai e minha mãe ficarem juntos? Por que meu pai não tá mais comigo? Por que meu pai não vem me ver? O que eu fiz? Né? Então, essa criança já cresce já com uma insegurança, com um monte de quebras, né, no âmbito psicológico, no emocional, aí cresce e se mete É um acúmulo de questões ali, né? Esse é o daddy issues, né? Sim. O daddy issues é isso. Sim. E depois caras que você fala assim, nossa, que cara escroto, como ele conseguiu uma mina tão legal, como é que ela se deixa passar por isso, como é que essa menina aguenta esses abusos? Porque essa menina veio de um lar onde ela foi abandonada desde pequena, né, e ela acha que ela é insuficiente. Então você, pai, né, que abandona a sua filha, seu filho também, mas principalmente a gente vê bastante isso em meninas, né? Relacionamentos de mulheres. Que é assim, você está criando uma pessoa que nunca vai se sentir suficiente para nada, vai crescer com uma insegurança gigantesca e vai se colocar em situações abusivas enormes. Por sua culpa. Sem perceber. Sua culpa, sua filha da puta. A culpa é sua. Hoje é um tapa na cara, hein? Vem cá. Então, dito isso, separei. Né? Fiquei separado um tempo. Mas nunca separei da criança. Por ter já esse histórico, obviamente, né? Já tinha esse exemplo dentro da família. Eu falei, mano, não pode ser esse tipo de cara. Sim, não você, né? Não você. E até porque quando eu me descobri como pai, né? Como eu falei, tipo, eu não queria ser pai. Nunca quis ser pai. Nunca achei que eu era material. Quando eu falo assim, não quero, parece tipo, não quero. É assim, eu nunca me achei bom o suficiente para ser pai. Sim. Né? Nunca achei que ia ter algo para oferecer para uma criança. O que eu vou ensinar essa criança a fazer o quê? Falar palavrão, zoar as músicas da Disney e brigar? Não é uma coisa que eu ensino. Ensinei, né? Mas ensinei outras coisas também. Mas ensinou como pai a mulher. E ensinei tudo isso de uma forma que fala assim, ó, isso aqui o papai fez, isso aqui ele fez errado. Sim. Isso aqui não fez bem pra mim, sim. Né? Então, tipo, não é lúdico. Mas, então, me perdi, babaca, né? Eu vi um moleque de manhã, mano. Tô falando dele. Mas, então... Ó, que pai maravilhoso. Então, quando eu me encontrei com meu pai, eu falei assim, eu preciso, já que eu não me enxergo como um material paterno, como eu não me enxergo uma pessoa legal, como eu não me enxergo uma pessoa que vai ter algo para ensinar e contribuir, mas eu já sou pai, não tem como voltar essa casinha, fase, essa casinha. Então, assim, vou fazer direito, assim, vou fazer, não é vou fingir, mas vou fazer com que ele goste de mim. Sim. Então eu vou fazer o máximo para ter uma boa relação com ele. Vou ser sincero com ele e tudo mais. Eu ficava com ele, tipo, eu via todos os finais de semana, quando ele morava perto e tal. Quando ele ficou mais longe, eu pegava os sábados. Todo sábado? Todo sábado. Eu combinei com a Loura, porque a Loura, né, ficava de semana e tal. Eu falei assim, eu posso pegar... Eu não queria pegar daqui 15 dias, é muito tempo, né? E eu trabalhava de semana. Dá nem pra imaginar. E eu trabalhava a semana inteira e tal. Véio. Então, eu falei, Loura, tudo bem, tipo, se eu pegar... E a Loura, tipo, isso é foda, assim, que você falou, somos parceiros mesmo separados. Seja parceiro, assim, né? É difícil a relação, obviamente, porque tem toda essa carga emocional. Sim, deixa eu te interromper. Pode ser a treta mais punk que tiver, né, entre o casal, né? Sim. Sei lá, muita coisa aconteceu, mas a criança não tem nada a ver com isso. Não tem culpa. Não tem culpa de nada, né? Então, tem que engolir tudo que aconteceu, se você causou, se você foi a vítima, não importa. É difícil? Deve ser, eu não sei o que é isso. Resolve entre os dois, não resolve entre os dois. A criança não tem que entrar no meio. Então, essa parceria que ele está falando é necessária. Você não quer ver a pessoa pintada de ouro na sua frente, mas você tem que ver, você tem que continuar a parceria, você tem que continuar conversando sobre a sua cria, né? Não tem jeito. Já fui buscar uma vez, da Loura e falei assim, ó, cá, seu filho. Eu vou pegar, eu vou devolver, tá aqui, seu filho. Tipo, a gente nem olha na cara do outro, porque tal, né? E até foi um processo de, vamos ficar bem, vamos se dar bem pela criança. E depois... Porque é assim que tem que ser. Tem que ser. E depois de um certo tempo, a gente falou, beleza, vamos ficar bem, porque a gente tem que ficar bem, né? Somos adultos, temos relacionamentos, né? No caso, não temos um com o outro, né? Questão amorosa, afetiva,
mas temos relacionamento ainda. Então, assim, a gente precisa ficar bem pra gente ter uma relação saudável aqui. Sim. Né? Então, assim, primeiro pela criança, depois pela gente. E esse processo todo ajudou. Porque hoje em dia a gente tá casado porque a gente se Sim. cuidou lá atrás Ó, também. que doideira, né? Sem saber, vocês continuaram cultivando uma coisa entre Exato, vocês, né? Olha exato, que doido, porque velho. foi a gente amadureceu o suficiente pra depois Que maluco, voltar, né? Mas então, quando a gente ficava pegando todo sábado, eu falei, pode ser, Loura? Ela falou, beleza. Eu não quero aquela 15 dias? Eu falei, não, todo sábado eu quero pegar. Posso? Pega no sábado, devolvo no domingo. Pode? Ela falou, beleza, combinamos. Nossas mães falaram, meu, vocês são malucos, não é assim. Você tem que fazer Isso não vai dar certo. Você tem que, daqui a pouco, você tem que colocar, se você for lá buscar, ela não vai deixar. E aí, você tem que fazer isso no papel. A mãe dela também, assim, ele leva e nunca mais traz. Então, assim, porque as mães estavam preocupadas, porque era o que mais acontecia antigamente, mano. É o pai que sumia. Sim. Ou o pai que tentava roubar a criança, simplesmente não porque queria ficar com a criança, mas porque queria fazer mal pra pessoa Sim, que separou. afetar a ex, né? Exato. Então, beleza, pode ser cada sábado? Pode ser, todo sábado. Beleza, então todo sábado. Pegava o sábado, final do domingo. Aí depois de um tempinho, assim, isso foi muito, muito rápido, essas modificações. Eu falei, tá bom, eu posso levar agora na segunda de manhã, ao invés? Porque daí, assim, eu levo na segunda de manhã, antes de ir pro trabalho, e depois eu volto. Pode ser? Não, pode ser. Aí depois, assim, eu posso já sair do trabalho na sexta e pegar ele, e daí eu te devolvo na segunda de manhã? Pode. E daí a gente foi, sabe? Não era fácil, mas a gente fazia. Não era fácil por quê? Porque ela tava se separando do filho dela, eu tava me separando do meu filho. Sim. A gente tinha que se ver toda semana mesmo, acaba, tipo, recém-terminado. Você não queria ver ela, óbvio, ela também não. Outro. Tinha vezes que a gente tava super de boa. E aí, cara, é firmeza, você que tinha que falar assim, caralho, firmeza. Então, E depois que eu fui pra Curitiba, quando eu voltei de Curitiba, essa relação me ajudou pra propor, vamos fazer guarda compartilhada? Sim. Tipo, eu fico 15 Você que teve a ideia. Posso? O que você acha, né? Porque agora eu mudei inclusive pra perto da casa dela, quando eu voltei pra São Paulo, né? Pra ficar exatamente no meio do caminho entre a escola dele, a casa da mãe dela, onde ela morava, e a minha casa. E daí eu falei, topa, eu fico uma semana, porque é isso, eu fico uma semana inteira, mesmo que eu pegava na sexta-feira à noite, depois da escola, passava o final de semana, a semana inteira, né, levava pra escola e tal. Na sexta-feira de manhã, eu levava pra escola. Na sexta-feira à tarde, ela pegava e passava. E assim, mesmo isso era o oficial. E para deixar nossas mães também mais tranquilas, não que nossas mães ficassem preocupadas porque elas eram neuróticas nem nada. A preocupação realmente de mães que estavam protegendo os seus filhos. A minha mãe protegendo, a mãe dela protegendo ela e protegendo também a criança. Então... E por não saber, isso era uma coisa muito nova para elas. Que relação é? Vocês se separaram, não é assim que se separa, né? Exato. Né? Então a gente até foi, a gente procurou uma advogada, a gente conversou, né? Teve seus dias difíceis, seus dias mais fáceis, sim, mas a gente entrou com um processo, né, comum, de comum acordo de guarda compartilhada, né, seguindo esses parâmetros. Tudo era dividido ao meio, né? Tanto as responsabilidades quanto o tempo com a criança. Só que assim, isso era no papel. Porque fora do papel, o que a gente precisasse um do outro a gente tinha. Né? Putz, ó, esse mês eu tô ferrada de grana, tá? Vamos se ajudar. Eu queria ver essa semana ele, na quarta-feira. Vem aqui em casa. Eu posso ir na sua casa da sua mãe, pra ver ele? Pode. Então a gente tinha tá sempre presente, né? Mas o que eu queria ressaltar é isso. Ele sempre soube. O Zito sempre soube, né? Ele sempre soube que o papai e a mamãe eram separados. Ele sempre soube. Isso desde pequeno, desde antes dele entender. Sim. A gente falava assim, não tem nada a ver com você, né? A gente ama você, a gente teve você, a gente não deu certo como homem e mulher na relação, mas isso não tem nada a ver com você. Você continua sendo o nosso filho. E assim, você continua sendo, tipo, a pessoa maravilhosa. Você é a melhor coisa que a gente teve. Sim. Ele continuou sendo ele continuou sendo o centro das atenções, né? A parte mais importante entre vocês ali, né? Sim, e sendo a atenção de afeto e de cuidado, não tipo de culpa e... Sim. A gente se dá bem porque a gente entende a situação que a gente tá e a gente tem que se dar bem pra poder também ficar bem pra você. Sim. Mas não é sua responsabilidade. A gente tá assim, tipo, a gente só tenta se dar bem por sua culpa. Se não fosse você, eu nem olhava pra cara da sua mãe. Sim, olha, então, que pesado, né? Imagina isso com uma criança. Véio. Então a gente não tinha... Olha eu coçando o umbigo no meio da gravação. Então a gente não tinha essa parada, assim. Então era tudo muito claro. Papai. Eu lembro, assim, uma das primeiras vezes que eu fui deixar ele lá na casa da minha sogra, hoje em dia minha sogra,
E acho que foi a primeira vez, na verdade. Passou final de semana comigo, eu deixei lá. Aí ele tinha, juro pra você, ele tinha um pouco mais de um ano, né? Eu falei, não tinha 2 anos ainda, tinha mais de um ano. E daí eu peguei e falei, calor, ó, eu vou sair. Pra ele não me ver que eu tô saindo, porque ele vai ficar, eu vou sair escondido, né? E eu saí escondido. E assim, a Loura falou que tipo, ele chorou assim muito. Quando ele percebeu que eu não tava, ele chorou muito. E eu fui da casa ali na Elisa Maria até Franco da Rocha chorando, irmão. Tipo, no ônibus. Assim, tipo, soluçava, assim. Tipo, a gente olhar pra mim e falar assim, esse cara tá com problema, né, mano? Sim, Será que ele precisa de ajuda? Mas ninguém ajudou. São Paulo é foda. E daí, eu conversei com a Loura. Eu falei, Loura, tipo, eu não vou sair mais escondido. Eu vou sair, ele vai saber que eu tô saindo. Porque né? é assim, né? Ele vai chorar. Era a vida de vocês essa. Ele vai chorar, ela vai chorar. Eu vou chorar, ela vai chorar e a Loura chorar também. Então, assim, na hora que eu deixava ele na casa da minha sogra, e eu pegava ele assim, ó, papai vai embora. Ele não entendia nem o que eu tava falando. Né? Mas eu falava assim, ó, papai tá indo embora. Papai vai, mas papai volta. E entregava pra mãe dele. Sim. Né? Entregava pra mãe dele e eu saía. E daí ele chorava. A Loura chorava, eu chorava. Mas assim, chegou um certo tempo que chorava menos. A gente chorava menos. Tinha dias que ele não chorava. Tem dia que ele fazia, depois que começou a falar, inclusive, ele fazia, tchau, papai. Beijo, papai. Aí eu chorava mais. Ele nem sente mais minha falta. Né? Tipo, ele já entendeu como ele é maduro, eu não. Ah. E isso culminou que uma vez em Curitiba, inclusive foi um dos motivos para eu voltar para São Paulo, né? Assim, em Curitiba eu tinha trampo, ganhava bem e tal, tipo, tava confortável assim financeiramente, mas tava muito mal emocionalmente e mentalmente. Foi lá que eu fui diagnosticado com depressão, que eu soube que eu tinha depressão. Sim. Né? Terapia, faço terapia é boa pra caralho. Né? Inclusive, na terapia, você viu que eu tô dando um monte de volta. Né? Falei que ia falar bastante hoje, hein? Na terapia que eu descobri que eu não era um pai ausente, eu era um pai distante. E não era distante emocionalmente do meu filho, era distante fisicamente. A minha terapeuta fala assim, você tá aqui, né, eu não sei quantos quilômetros tem, são 300, 800 quilômetros de distância, eu sei que são 8 horas de... 8 é horas um rolê. 8 horas de distância, né? Assim, você tá aqui, tá longe, mas você tá longe do seu filho, mas você não deixou de ser pai dele, né? Então é isso, até mesmo separado fisicamente de estado, ainda assim, eu ainda era o pai dele, tava presente com ele. Sim. E eu não tinha que me cobrar por isso, né? Aí teve uma vez que ele foi com a minha mãe pra lá. Às vezes, você vê, às vezes a Loura ia lá pra Curitiba pra levar ele. Ela chegou aí também? Chegou. Minha mãe, eu estava com a minha mãe pra minha mãe levar. Eu vinha pra São Paulo pra ver. Então assim, a gente tava separado. Ainda assim, a gente tava mantendo a relação familiar dele, né? O núcleo familiar dele. Sem falar assim, papai e mamãe estão voltando. Não, ele sabia que estão separados. Inclusive, ele sabia isso, que os pais estavam separados, né? Isso é possível, as pessoas separarem, porque essas pessoas não ficam juntas por obrigação. Sim, né? Nem tem que ficar. Aliás, a pior coisa, Exato. Inclusive para criança. Exatamente, é responsabilidade da criança. Não fiquem juntos pelos seus filhos, né? Pelo contrário, se separem pelos seus filhos, né? E daí um se dia for o caso, né? Ele pegou, não tô falando pra... Agora vamos separar, que o cara do podcast falou pra separar. Eu não quero mais, né? A internet mandou eu separar. Mas teve uma... Minha mãe foi pra lá, levou o Zito lá junto, né? E na hora, tipo, de eu colocar eles no ônibus, né? Eu, tipo, mano, eu falei, não vou chorar. Porque toda vez que eu me separava deles, eu chorava, né? Aí eu falava, não vou chorar porque tadinho. Ele tá de boa, ele tava brincando, assim, esperando o ônibus chegar. Sim. Né? Eu falei, não vou. Aí eu lembro que eu catei ele assim, com ele no colo, e ele, tipo, segurou na minha cara, assim. E ele falou, tá tudo bem, papai. Peraí, olha vai, só. mano. Aí, mano, ele tinha 2 para 3 anos. Imagina, não é responsabilidade, mas tipo, a desenvoltura emocional de uma pessoinha, sim, de olhar pro seu pai com 40 anos nas costas, né, na rodoviária de Curitiba, segurar assim na carinha e falar assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou, mas eu volto. Ui, aí quebrou. Porra! Sabe? Eu falei, não, eu sei! E daí, né, e isso minha mãe contou depois. Eu teria para a Luísa, tá? Que eu fiz assim, a Luísa. Oh my goodness! Aí minha mãe falou assim, que ele sentou, olhou, deu tchau e tal. Aí ele falou assim, vovó, a gente tem que buscar o papai. Ele não tá feliz aqui. Vamos. E daí quando minha mãe me contou isso,
Ó, corte com o choro. Não, mostra o choro do cara aí. E você não, põe música triste, música triste. Até eu vou chorar. Né? Mas aí, quando a minha mãe me contou isso, eu falei, é isso, mano, tipo, eu preciso voltar pra casa. Por mais que eu esteja aqui, eu estava aqui na minha cabeça, eu estou aqui por ele, porque eu preciso ajudar da forma que eu puder, né, financeiramente. Tipo, eu não tinha trampo mais em São Paulo. A agência que eu trabalhava em São Paulo fechou, né? Então, você voltar significaria Ficar sem trampo. desempregado, né? Né? Ficar sem trabalho, mano. Como é que eu vou... E assim, a Loura trabalhava, mas, puta, era um custo muito grande criar um filho, né? E a responsa disso, e onde é que eu ia morar? Não tinha nem mais casa pra voltar pra São Paulo. Então eu tava lá, na minha cabeça, pra cuidar do meu filho também, Sim. né? Mas, quando ele falou, tá tudo bem. E ele falou pra minha mãe, tipo, pai, eu não tá feliz aqui, né? Eu preciso voltar pra cá, pra lá, porque eu preciso voltar pra casa, pro meu lar, né? Não é só a grana, né? Eu precisava ficar perto de quem me fazia bem. Eu só descobri que eu fui diagnosticado com depressão porque eu surtei lá. E eu surtei por quê? Porque eu tava longe de casa. Sim. Né? Então, o meu emocional, o meu mental foi pro saco. E daí eu voltei. Voltei porque a criança de 3 anos falou que eu precisava, 2 anos, precisava voltar pra casa. Voltei sem trampo. Voltei com seguro-desemprego. E daí, no meu último mês de seguro-desemprego, eu fui fazer entrevista na IA, onde eu te conheci. Ó! Lembra que a gente foi fazer entrevista e a gente falou, ó, salário é baixo. Não sei se você lembra que eu falei, paga meu aluguel. Sim. Né? Então, assim, ver o quanto essa responsabilidade afetiva... Era... 2018. Abril de 2018. Não. O salário acho que era 2,5, não era? Nada, era 1.800. 1.800. Meu aluguel era 1.700. O aluguel era 1.800. E aí, o aluguel? Por que esse aluguel é caríssimo? Porque foi a casa mais perto que eu encontrei na casa da Loura. Eu falei, não, Sim. quero ir pra lá. Você vê, a gente nunca se separou. Separei da Loura, né? Mas a gente sempre manteve uma relação muito saudável, mesmo dificultosa. Não foi fácil, mas a gente já te xingou já, sabe? Né? Se desrespeitou assim um com o outro. Né? Tiveram as coisas pesadas aí, né? Mas até isso a gente vê que a gente se desrespeitou porque a gente estava tentando encontrar. Nunca foi pra humilhar o outro, a gente nunca humilhou o outro, né? Você virava Pra assim, pisar no outro. você falou assim, ó, fila da puta, é desrespeito, né? Mas assim, a gente nunca falou, ela nunca falou assim, você é um bosta de um pai, né? Pelo contrário, uma coisa que eu via assim, você é um ótimo pai. É o que eu tenho mais, o que eu mais odeio, porque você é um ótimo pai, mas de resto você é um filho da puta, né? Filho da puta! Então, eu sou um contínuo, mas você é um filho da puta. Então, você vê, a gente se separou. A gente manteve essa relação, foi tentando adaptar, acertar, chegar no tom pra gente poder ser saudável pra gente, como adultos, como homem e mulher, como mais mulher, como poucos homens hoje em dia, não é? Mas a criança era a motivação, né? Então é por ele, mas não é só por ele, né? E todo esse processo, né, toda essa boa relação, essa sinceridade, tipo, de a gente não tá abandonando você. Sim. Eu não tô abandonando você, sua mãe não tá abandonando você, né? Levou ao ponto mais pra frente, pouco tempo depois, né? 2 anos pra 3 anos, ele trazer isso pra mim, tipo, ele não tô te abandonando também, parceiro, sabe? A mulher de 2 anos virar pra minha mãe e falar assim, a gente precisa levar esse mano pra casa porque a gente não pode abandonar esse cara. E daí isso me trazer de novo pra São Paulo, isso me trazer pra uma situação onde a Loura, como minha parceira, né, falar assim, né, parceira na maternidade e paternidade, na criação. Naquele momento, né? Tipo de criação mesmo. Porque é isso, parceria na criação é foda, né? E fala assim, beleza, você voltou pra cá, você tá sem trampo, mano, fica tranquilo, a gente dá um jeito, né? O que você precisa de ajuda, porque eu falei, né, essa ajuda financeira a gente sempre trocava, a gente dá um jeito. Você quer ficar uma semana? Beleza. Aí vai fazer bem pra você? Beleza, a gente vai. E daí, todo esse caminhar me levou pra hoje, porque isso me levou a conhecer você no trampo, Sim. né? Entrar pra IA me levou a me desenvolver e se enrolar como roteirista, né? Ficamos 7 anos trabalhando, mano, junto. Sim. Né? E daí, desse trabalho, tanto da relação de trabalho que a gente teve, mas também de tempo, foi o tempo onde você teve seus filhos, Sim. onde eu tive meu Sim. segundo filho, Aconteceu tudo aí. né? E a gente tá hoje, sentado hoje há 26 minutos falando sem parar, provavelmente eu, né? Conversar sobre paternidade. Se tudo isso são coincidências da vida? São,
né? Sei lá Mas, o que é. né? No Mas fim seja das o que contas, for, só corrobora o que a gente tá falando. A gente se separou. Se eu tivesse sido o pai que separou da Lore e nunca tivesse mais tido nenhuma relação com meu filho, eu não estaria aqui. nada teria acontecido. Nada Olha que teria doideira. Olha que E doideira. você não teria perdido todo esse tempo vendo esse programa. E no fim das contas, o que a gente pode tirar de aprendizado, né, Isso, dessa resume história? o que eu falei pra porra, cara. É a sabedoria que você e a Vanessa tiveram, mesmo separados, não se separar do filho. Ela não fez com que o Zito se separasse de você, ficando buzinando Sim. ali na orelha dele. Você não fez isso Sim. com ela. O moleque cresceu numa família com um desenho diferente. Cresceu diferente. Sei lá se é diferente também. Não é o de comercial, É. né? Mas é. Certo? Cresceu e nada aconteceu com ele. Ele não tem questão. Com certeza não tem. Ele só Sim. tem lembrança boa. Isso, Ele tem uma. isso Eu só- vou falar. Não, Depois eu falo. Vai. isso só fez crescer o vínculo de vocês. Fortaleceu. Inclusive o vínculo que, na minha opinião, eu participei disso. O vínculo que você e a Vanessa mantiveram ali aceso. E talvez isso que fez vocês se reaproximarem de novo. Sim. Saca? É, se a gente não tivesse tido uma boa relação separado, a gente não estaria Não junto. teria voltado, né? Não teria junto. Porque assim, E voltaram e casaram, né? voltar me casamos. Aqui, ó, casado. Casado. É, isso é doido. Então, só pra terminar, que, né? Tô 200 horas falando, mas pra terminar isso aqui, e pra falar, a única questão que o Zito tem de toda essa época, né? Já tinha voltado com a mãe dele, eles estavam morando junto, o Benjamin tava pra nascer, Tá. né? E um dia a gente indo comprar pão na padaria do chinês, fala China, grande abraço. Grande China, não Grande conheço mais China, nós. grande China. Ensinou várias palavras pro Zito, não lembra nenhuma, né? Só lembra pipi. Né? Aí a gente subindo, Pipi. pra comprar pão, aí o Zito falou, você me parou, ele devia ter 5 para 6 anos, 6 anos mais ou menos. Aí me parou, né? Pôs a mão na minha perna e falou, papai, Benjamin tá pra nascer, né? Eu falei, você tá junto da mamãe, né? Ah, eu lembro, você já me contou essa Tô história. junto da mamãe. Aí ele, tá bom, porque quando eu nasci, você se separou da minha mãe, né? Olha. Aí eu falei, filho, mas assim, era outra época, outra situação. Ele falou, mas você disse que a gente não fica, pra sempre é muito tempo, né? Vocês não vão ficar junto pra sempre. Eu falei, não, pra gente ficar junto pra sempre, a gente tem que trabalhar pra sempre. Isso é contínuo, não é uma garantia, né? A gente tem que fazer. Eu falei, tá bom. Mas você não tá pensando em depois que meu irmão nascer, se abandonar minha mãe de novo, né? Toma essa, Eu né? falei, não tá nos planos, não. Ele, não, então tá bom, só pra saber. E largou a minha mão e foi andando pra comprar. Eu falei, cara, eu tomei um intimão no Sim, meio da rua, sim. domingo de manhã, de uma criança. Então, assim, não é que ele tinha medo. Ele falou, oh meu Deus, será que quando ele vai, então, tipo, vai acontecer igual comigo? Sim. Né? Era só pra, tipo, ele falar assim, ó, só pra te lembrar, isso aconteceu. Foi só um pedal ali, isso né? é tipo, isso aconteceu, você sabe que Sim. isso aconteceu, Sim. né? E até pra reforçar, a relação tem que ser mantida, né? A gente tá junto porque a gente quer estar junto e é um trabalho. Então não é fácil. Então não é só porque uma criança nasceu que a gente tá junto, né? Ele não tinha medo da gente se separar, né? Ele tava me lembrando, tipo, ó, você tem que continuar trabalhando, irmão. Sim. Né? O trampo que você deu pra conquistar a mãe de volta e tá casado, e agora tem um bebê, não vai parar depois que nasceu o neném. Não vai, Continua não. trabalhando. Sabe o Zito, hein? Inclusive, quando a gente casou, o Zito foi o padre. A gente casou Sim. no quintal de casa, Sim. né? E ele foi como ele falou, ele falou o padrezito. Eu falei, não, padrezito não, Padrezito. ele falou o padrinho. Eu falei, pode ser, little padre, little Sim. priest. Não, mas ó, e aí pra encerrar, você já parou de ter parou de ter falar? filho? Não era Parou de falar? Você parou de falar? Parei. Tá falando mais que a... É, você fala bastante, né? Isso é verdade. Sim. Né? Minha Mas mãe dizia enfim. que eu... Aí, ó, não deixa eu Ai, falar, velho. Não deixa eu falar. Era zoeira, só uma coisa. Pra encerrar, o que fica também, só pra não ficar nada sem pontuação, esse podcast aqui, ele não foi criado, ele não tá aqui, a gente não vai estar aqui de vez em quando falando com vocês, cagando regra. A gente não tá Exato. ensinando nada, a gente não quer ensinar nada pra ninguém. Nem tem. Esse não é, né? Sim. Esse não é o intuito. Mas, em alguns momentos, e aí um episódio como esse, faz a gente dar meio que ter que dar um tapa na cara Sim. de quem não tem esse discernimento e essa sabedoria como ele teve. Né? Porque não dá, porque é Não, difícil. É dá difícil. sim, lógico que dá. difícil, mas dá, lógico que dá. Tem que dar. É pela criança, é pelo Exatamente. filho que você pôs no mundo. Exato, é pela sua Acabou, não tem outro jeito não.
Foda-se seu ego, não é mais sobre... Não Não é é. mais, depois que a gente vira pai, não é mais sobre a gente. A gente perde o nome. Daniel, Anderson, Aloysio, nada. Sim. É o pai. É o pai do menino, é o pai da menina, é o pai dos meninos, Sim. sabe? A gente vai na escola. Eu mando mensagem no WhatsApp da escola do meu filho. Tem a minha foto. Tem a Oi, pai minha do Anderson. foto. Oi, pai do Anderson. Oi, pai do Zito. Pior, me chama de oi, mãe. Viu? Nem pai eu sou. Muito bom, muito bom. Obrigado por mais um. Ah, antes, tudo. Oh, é verdade. Se a gente não falou até agora, a gente vai começar a falar nos próximos. Se estiver no YouTube, procura a gente no Instagram, procura no TikTok. Se tá no TikTok, vai pro YouTube, vai pro Instagram. Redes sociais, como diria grande professor José, Sim. né? Então procura a gente nas nossas redes sociais. E aí no YouTube, se inscreve Se e inscreve. ativa o sininho, Isso. certo? Curte, compartilha. Curte, essas compartilha coisas isso aí. Compartilha sempre, em qualquer lugar, né? Isso, manda no grupo do WhatsApp da mãe, assim. Manda pro seu pai, fala aqui, ó, seu bosta, o cara ali, ó, punk, tatuado, cuidou do filho dele e você não. Não faça isso com seu pai. Não, pode falar também. Não sei. A relação de vocês. No Instagram, segue a gente e Isso. também compartilha. E no Também. TikTok, Põe no Stories, põe no Stories. Fala, nossa, story, demais, olha sim, esse cara. sim. Olha esse cara aqui, que bonito de perfil. E no TikTok? O quê? Deixa eu... Com quem? Com o Aloysio. Os filhos. Ah! Papai.